Boa noite a todos. Ficou uma imagem grande aqui. Uma imagem grande, bater um papo com o Marco Aurélio. Tirar a imagem aqui, pronto. Sejam muito bem-vindos. Aquele warm-upzinho agora, aguardando aqui o início do nosso Happy Hour digital. Bastante coisa acontecendo hoje. Nós tivemos aí um pronunciamento do nosso governador, já trazendo aqui algumas novidades na flexibilização, né, da nossa quarentena a partir do dia 11. Agora, às 7 horas da noite. Eu queria saber se esse horário tá bom, né, da gente fazer às 7 horas, ou às 7h30, ou algum outro horário. Mas é um horário pra gente bater papo, né? Bater papo, contar as coisas do dia, enfim. Ó, a Karina tá falando aqui o Happy Hour digital. Eu pensei nesse tema, né, Karina? Happy Hour digital. Mas alguns falaram, precisa ter o coquetel, o drink, o acompanhamento, a cervejinha, o chopp, né? Infelizmente, aqui tem que ser tudo digital. Mas quem sabe, né? Tanto que o tema de hoje aqui é bate-papo. Ó, o Osmar tá falando aqui, o Osmar falando que o horário tá bom. O Ale também, horário bom. Olha, Guidorzi, que prazer em vê-lo. Essa é a parte legal, né, das lives, que a gente reencontra os amigos, que a gente só falava por texto. Agora a gente encontra aqui, fala oi, dá boa noite. Essa é a parte legal. Agora só não sei se dá mais Ibope, né, à tarde ou neste horário. Ó, o nosso Franklin Martins, seja muito bem-vindo. Eu nunca fiz uma live sozinho. Eu quero fazer uma live sozinho pra gente ficar batendo papo. Só nós aqui, ó. As pessoas entram, a gente fica conversando, batendo papo. Hoje eu convidei o Marco Aurélio Cunha. Ele foi médico do São Paulo, é ortopedista até hoje. Coordena o futebol feminino lá na CBF. Temos aí a discussão do futebol, né, se volta, se não volta, quando, portões abertos, portões fechados, com exame, sem exame, com máscara ou sem máscara. É uma questão interessante no mundo inteiro, né? Como é que a gente ajeita isso? E a Roberta tá me chamando aqui, ela quer falar alguma coisa. Não quer não, só olhou para mim, achei que era alguma coisa. Mas o futebol que nos entretém, né? Tão gostoso. A gente que gosta de futebol estava acostumado a ir todo sábado, domingo, ir no jogo, aquela emoção, né? Quando a gente chega, tem as pessoas felizes, alegres, comentando. Saudades, né, Osmar, do nosso time, do nosso tricolor, sem dúvida. Saudade de futebol. A gente, quando foi sábado, domingo passado, né, nós tivemos jogo da seleção, e todo mundo vibrando, quanta gente falando nas redes, né, dos jogos da seleção. E é bom porque a gente vê, né, e lembra como acontecia antigamente. Inclusive saiu na CBN, o Tite até deu uma declaração que vê com alegria aqueles jogos mais antigos, e ao mesmo tempo também ele vê com olhar técnico. É bom a gente relembrar como o futebol era jogado antigamente, como está sendo jogado hoje. Eu até comentava aqui em casa, não achei tanta diferença. Eu achei até um futebol dinâmico. A gente tem a tendência de falar que naquela época o futebol era mais lento, mas eu até achei rápido. Não gostei até da forma pela qual... Tudo bem que é seleção brasileira, né, pessoal? Seleção brasileira sempre vai ser bom. Mas eu comparando com o jogo da seleção na última Copa, até achei um pouquinho mais rápido. Não sei o que vocês acharam. Enquanto a gente espera aqui a entrada do Marco Aurélio. Não estou achando aqui o Marco Aurélio ainda. Vou pedir para a Roberta mandar uma comunicação para ele aqui. Vou mandar um WhatsApp para ele aqui. Peraí, deixa eu mandar aqui do meu computador. Enquanto o pessoal está entrando aqui. Ó, Ana, seja muito bem-vinda. Deixa eu abrir meu WhatsApp web aqui para a gente não terminar com... tô aqui, olha. Voltei! Estava conversando com o Marco Aurélio, agora ele está entrando aqui. Então, daqui a pouco ele está chegando. A gente sai um pouquinho, volta, né? E vamos falar do futebol na sequência. Ele já deve estar conectando aqui. Ô, Marcos, você está bem? Everton, bom tê-lo aqui também, que legal, todo mundo junto aqui. Lindo ver a nossa seleção de 82 do Tele Santana. É verdade, né, Osmar? E como era bom. Aliás, aquele time de 82 era o time imbatível, né? Infelizmente a gente caiu com a Itália, mas foi, acho que é uma das melhores seleções que a gente teve. E que jogo, né? Lembra daquele jogo? E que jogo? Espanha 82.
Que jogo fantástico, sem dúvida. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Vamos ver se eu consigo puxar o... Vocês estão com de futebol? Estão com saudade de esporte? Acho que agora a gente talvez volte. Estamos jogando muito FIFA aqui, né? Muito online. Aliás, a gente abre oportunidade para isso, né? Até fiz uma live, tá no meu Insta. Fiz uma live com o Pablo Felipe, jogador do São Paulo. Foi super legal também. Falamos aí como é que tá a preparação, a dificuldade de treinamento, como é que os jogadores estão participando. E o Marco está chegando, Marco Aurélio Cunha, para bater um papo com a gente. O Marco Aurélio tem uma história muito legal que eu vou contar para vocês depois. Marco Aurélio, seja muito bem-vindo à nossa live. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, Renato. E você, tudo em paz? Graças a Deus também tudo em ordem. Eu estava batendo um papo com o pessoal aqui, já falando de você. Comecei a rabiscar um pouquinho do teu currículo, mas eu deixei para falar uma coisa muito legal antes da gente começar o bate-papo nesses minutinhos de warm-up. Foi numa situação triste quando a minha mãe faleceu, mas eu lembro que você me deu um abraço e me deu muito conforto. Nunca mais vou esquecer isso, quero registrar aqui. Você falou umas palavras muito bonitas e eu falei, nunca mais vou esquecer e vou falar sempre disso. Você é muito querido, tem um lugar aqui no meu coração. Mas eu conheci o Marco, pessoal, pequenininho, né? Meu pai tinha um hábito de... Né? Não, eu! Bom, tá certo. O meu pai tinha o hábito de me levar no estádio desde pequenininho, e aqui começa... Essas lives são mais descontraídas, as lives da noite, Marco, é o happy hour digital que a gente chama. O meu pai, que inclusive entrou aqui, está participando. A gente chegava no estádio, pessoal, às 10 horas da manhã e ia embora às 10 horas da noite. No começo era legal, mas depois ficava um pouco cansativo, mas a gente curtia, né? E tinha uma época até que eu levava a bola e ficava jogando futebol no clube e depois ia assistir o jogo com ele. Foi aí que eu conheci o Marco Aurélio, que na época era médico do São Paulo Futebol Clube. Você foi médico muitos anos do São Paulo, né? Foi sim. Eu comecei lá, estagiário, em 1977. Imagina, eu estava no 5º ano de medicina, e aí o professor Dalora, meu professor da faculdade da Unisa, na época o Zec, me levava para acompanhá-lo e tal, quase um tio, né? E aí eu comecei a frequentar o São Paulo e comecei a participar como estagiário ali da área médica. Em 78, com o querido e saudoso Zé Carlos Ritt Azevedo, eu acompanhava também. Em 79, eu me formei em 78, 79 comecei meus estágios de residências, e aí eu fui contratado pelo São Paulo para ser médico da base, em julho de 79, algo assim. E fiquei lá até 90, né? E aí formamos, com ausência triste pela morte do Zé Carlos Ritt Azevedo, morreu prematuramente, vítima de um tumor cerebral. Eu herdei, na verdade, é uma coisa que eu tenho que dizer de forma concreta, herdei o cargo de médico da equipe principal de São Paulo, com apoio dos jogadores, com apoio da maioria da comissão técnica. Então, pediram para que aquele jovem médico, meio corajoso, um pouco audacioso, pudesse ser o médico da equipe profissional. Aí nós montamos o primeiro departamento médico integrado, com o professor Bebeto, com o Cilinho, na época era o Cilinho, o treinador, e diferenciamos bastante a atenção médica ao atleta profissional e amador do São Paulo, com um novo desenvolvimento, a fisiologia do exercício, com o professor Turíbio, e foi um grande avanço que a medicina do esporte teve com aquelas jovens ideias e jovens profissionais fazendo algo diferente. Então, comecei lá nessa época, fui até 90, voltei em 2002 e saí em 2010. Para voltar você fez um pouquinho também. E você tem saudade da medicina? Bom, eu continuo médico, né? Como sempre. Para ter uma ideia, hoje eu estava examinando uma atleta da seleção feminina, a Letícia, que sofreu uma lesão de cruzado anterior, e já estamos programando a cirurgia dela para o sábado. E, obviamente, a medicina não deixa, porque a única coisa que realmente é minha, né? Como o seu direito, né? Você pode ter 1000 coisas, trabalhar em 1000 lugares, mas ninguém tira de você o conhecimento, a sua profissão raiz, né? Aquilo que você se dedicou na sua formação. Então, médico é a minha profissão. Eu continuo você médico. Continua clinicando?
Sim, tendo consultório às segundas-feiras, agora com a CBF, eu faço o consultório pela manhã e vou para o Rio à tarde, e muitas vezes até no final da sexta-feira ainda tento fazer algum consultório. Mas ficou um pouco mais difícil, mas eu continuo fazendo, participando dos encontros médicos, enfim. Continuo médico porque é o que eu tenho. O resto, como eu costumo dizer, é tudo emprestado. E você trabalhou com o Cilinho, né? E foi uma época bonita, né? Uma época áurea do nosso tricolor, né? Foi muito linda, porque foi tudo muito, eu diria, audacioso. Porque trouxeram um treinador do interior, né? Um treinador mulato, um preparador físico negro, né? Um médico baixinho. Então, eram pessoas que realmente precisavam desafiar até a sociedade para serem aceitos, né? O São Paulo é um clube aristocrata até a época, né? Um pouco conservador, tal, tem um treinador interiorano, sempre grandes nomes e tal. De repente vem aquele treinador falando um caipirês, né? Vem um preparador físico negro, o professor Bebeto, chegou à seleção brasileira, Olimpíada, uma pessoa brilhante, brilhante, que ainda está conosco aí aos 79 anos, sempre em contato. Então foi alguém que... Esse grupo mudou muito o conceito do futebol ofensivo, que aí, claro, é a linha do Cilinho, a gente dando subsídios para que ele pudesse escolher os jogadores, ter aqueles que são os mais velozes, os mais resistentes. E tudo isso colaborou para que o São Paulo fizesse um futebol lindo em 85, 86, 87. Foi o ano do Campeonato Brasileiro de 86, que foi jogado em 87. Foi o Campeonato de 89 e até 90. E em 90 eu acabei saindo por razões políticas, que não importa. Foi um momento delicado. E o São Paulo continuou vencedor na mão do Pimenta, do Fernando. Quer dizer, foi um período bonito do São Paulo, com grandes times. E depois voltamos em 2002 para refazer um pouco essa história. E eu também ter direito a ter um campeonato mundial, né? Afinal, em 2005, no Japão, a gente construiu aquela equipe junto com o Juvenal, com o Marcelo Portugal e com uma ótima comissão técnica, a gente chegou ao campeonato mundial. Você é literalmente internacional, duplamente, né? A gente já foi longe, né? E eu também trabalhei nesse período fora do São Paulo em outros clubes, né? Onde fui também bastante feliz. E trabalhei no Japão, inclusive, né? Trabalhei 2 anos e pouco no Japão. Foi muito agradável no momento que o futebol japonês estava dando aquele start, né? Que foi Oscar, Zé Sérgio, o Zico como grande nome, e aí outras pessoas do futebol internacional também, Schillaci, Stojkovic, muita gente foi fortalecer, formar o futebol japonês. Eu fui naquele momento porque não havia medicina esportiva do futebol. A gente imagina assim, esse é um detalhe interessante para você ouvir, né? E todos que estão nos acompanhando. O futebol, ele tem características próprias, inclusive na medicina. Imagine você, por exemplo, um médico do beisebol. Aí você tem o sujeito com uma lesão no dedo, esse dedo aqui. Ele não joga. Se for o pitcher, ele está fora do jogo por uma bobagem que para nós não é nada. O japonês, ele não tinha noção exata das lesões do esporte futebol, porque lá também era a terra do beisebol, do golfe, de outros esportes que eles apreciavam mais. E o futebol havia, lógico, mas ainda não com esse senso profissional. Então, muitas vezes o diagnóstico era dado, esse rapaz teve uma lesão muscular tal, mas o que faz com isso? Essa era a grande dúvida, porque eles não tinham know-how na reabilitação, no tratamento de lesões. Quando pode, quando não pode, o que faz com isso? E eu fui lá como um consultor médico para exatamente dar a eles esses conceitos de uma reabilitação mais rápida, sem risco, porque o japonês é muito cauteloso, muito responsável. Então, o jogador, às vezes, ficava 2, 3 meses reabilitando uma lesão que aqui no Brasil, em 3, 4 semanas, já estava no campo. E eu levei essa ideia para lá com o Rosan, o Luiz Rosan, fisioterapeuta também brilhante do São Paulo, da seleção brasileira, por 3 Copas do Mundo, também foi para o Japão. Foi uma série de profissionais brasileiros que foram para lá e hoje o futebol japonês é uma realidade, tem público lotado nos estádios, forma grandes jogadores, os jogadores já são vendidos para a Europa. Então, participei bastante daquele momento do futebol japonês de evolução e acho que colaborei bastante também. Olha, parabéns. Levou o Brasil, representou o Brasil no Japão
inovou quando o Japão não tinha essa especialidade. Então, como É, brasileiro, fico muito orgulhoso e quero te cumprimentar aqui publicamente. E como é que você obrigado. foi parar na CBF, coordenando o futebol feminino? E já aproveito a pergunta da Renata, minha filha, que joga futebol, atleta Que de futebol legal. feminino, jogou no São Paulo, agora está no Pinheiros. E ela está perguntando também como é que está o cenário hoje. Então, como é que você foi para lá e como é que está o cenário do futebol feminino hoje? Bom, dada a importância que, na época, o presidente Marco Polo conferia ao futebol feminino, e o Gilmar era o diretor de seleções, né, o coordenador de seleções. Gilmar Rinaldi, nosso goleiro de São Paulo, de 85 até 90. E o Gilmar um dia me chamou na sua casa em Ilhabela, aliás, ele tem uma casa lá que é cinematográfica, né? E nós somos amigos de mais de 30 anos, eu cuido da família dele, dos filhos, como médico, como conselheiro de muitas coisas. Os atletas que ele já trabalhou, ele levava para eu olhar, examinar, conduzir a parte médica. Então ele me convidou para passar um fim de semana lá na casa dele e um passeio de barco ele falou, olha, eu te chamei aqui só nós dois para te fazer um convite ousado, né? Eu era vereador aqui na cidade de São Paulo. Eu acho que o futebol feminino precisa de uma mudança, precisa ter alguém que tenha visibilidade, força perante a própria diretoria da CBF. E eu queria te convidar para ser o coordenador do futebol feminino da CBF. Ó, interessante, é um desafio, porque eu não trabalhei na modalidade, aliás, muito se critica, né? Poxa, ele veio do futebol masculino, como se fosse algo negativo, né? Porque, em geral, as pessoas do meio continuam. Mas o futebol feminino carecia de alguma representatividade ou de alguém que pudesse realmente fazer uma condução firme e forte para mudar um pouco o rumo e dar um profissionalismo maior ao futebol feminino. E eu topei. Para encurtar a história, eu falei, bom, mas eu sou. E a vereança? Eu falei, olha, se for com você na CBF, eu já estou há 6 anos como vereador, estou um pouco frustrado com o caminho da política no Brasil. Olha só o que eu percebia quando as pessoas às vezes me criticam, com razão, quem votou em mim tem razão. Pô, você tinha que continuar. E eu entendi que o meu caminho já tinha sido feito. 6 anos de vereador, um mandato e meio, eleito e reeleito. Era um mandato do PT, eu não estava muito confortável com isso, independente de correntes políticas. Eu tive uma ótima relação com o Fernando Haddad, aqui quero deixar muito claro que nada pessoal, mas via muita dificuldade nos caminhos de fazer algo realmente produtivo para a Câmara Municipal. Aí eu decidi, e as pessoas diziam, não, pegue uma licença, depois você volta. Que é isso, decisão é decisão. Tomei, saí e assumi o futebol feminino da seleção brasileira. E foi um grande aprendizado, um aprendizado de conduta, de você ser mais tolerante, de você combater o machismo induzido que todos temos, de você respeitar um pouco as ideias das mulheres, um pouco não, muito, mas assim, começar a compreender as ideias do empoderamento feminino, também saber controlar o exagero disso em determinadas situações. Então, para mim, foi um aprendizado como ser humano muito importante para mudar alguma coisa, dar valor a uma modalidade. Na verdade, tudo é futebol, mas eles chamam de modalidade. Diferente, que não era bem tolerada, inclusive com muito preconceito. E eu achei que eu conduzi isso bem até agora, tanto que hoje está aí em todos os lugares, os desejos, os anseios, os resultados, a projeção que o futebol feminino teve nesses 4, 5 anos que a gente está lá. Inclusive, com uma brilhante Copa do Mundo, todo mundo fala em resultado, mas o que para mim fica é o que se apresentou lá. A potencialidade do Brasil de comunicação, potencialidade do resultado do jogo, daquilo que o jogo apresentou, independente de quem ganhou ou perdeu, e que essas meninas hoje são representadas e têm voz. Isso que a gente conseguiu. Então, para mim, foi muito legal, como pessoa, como esportista, passar por isso. Fui à Copa do Mundo Feminino, 2 Copas, fui por sorte, também estava na Olimpíada do Rio, quer dizer, que foi algo maravilhoso, participar de uma Olimpíada, perder uma semifinal nos pênaltis ali, senão nós estaríamos na final, possivelmente com uma medalha. Foi um aprendizado muito grande, eu acho que eu contribuí, eu acho que eu recebi muita coisa.
E não espero gratidão, porque gratidão é difícil. A gente, no esporte, a única coisa que fica são as vitórias. Mas para quem viveu, sofreu e esteve ao lado das meninas o tempo todo, eu sou muito grato pelo que vivi e tenho vivido na CBF. Mas, Marco, se nós fizermos uma retrospectiva dos últimos 10 anos, do que era o futebol feminino e o que é hoje, uma coisa totalmente diferente. E muito disso é mérito seu. Você esteve, nos últimos anos, à frente disso. E, realmente, as últimas apresentações, os últimos torneios da seleção brasileira foram apresentações fantásticas, né, que emocionaram. E ao ponto do público querer assistir, né, da gente se reunir quase como se fosse mesmo o futebol masculino. E eu acho que logo, logo a gente vai chegar nisso, como é nos Estados Unidos, inclusive. Então isso é muito mérito seu também. Vamos fazer justiça aqui. Você tem que receber também os créditos por isso, sem dúvida nenhuma. E continue em ascensão, eu acho, o futebol feminino. E eu, como pai de uma atleta de futebol feminino, né, tenho obrigação e falo isso, né, de boca aberta, que gosto de ver a minha filha jogando e disputando. Mas lutando. essa Blum, é a grande mudança. A grande mudança foi essa. Quando eu cheguei e falava em futebol feminino, havia aquela torcer o nariz, menina jogando bola, havia aquele preconceito exposto ou até embutido. Mas havia muito preconceito, ninguém queria falar. E eu disse no começo, eu falei, eu quero sair daqui o dia que o namorado estiver vindo ver a namorada jogar futebol. Ou a namorada vendo a namorada jogar, não importa. Ou os pais felizes de verem uma menina jogando futebol. E hoje eu recebo inúmeros WhatsApp, telefonema, de pai, minha filha joga muito no clube, ela tem 8, 10 anos, o que eu faço com ela? Olha, minha sobrinha está jogando muito, ela está jogando em tal clube, o que você acha? Então, passou a ser muito orgulhoso ter uma filha atleta que joga futebol. Como é o tênis, voleibol, basquete, qualquer esporte. Qualquer menina esportista é motivo de orgulho para a família, especialmente de alto nível. Então, o que a gente conseguiu foi eliminar muito desse preconceito horroroso que havia, como se o futebol fosse um esporte que não pudesse ser jogado por mulheres, coisa que foi proibido por lei, né? E recuperado isso. Por isso o futebol feminino tem tanto rancor e tem tanta dificuldade de aceitar, muitas vezes, algum aconselhamento, alguma questão, porque já acha que você está ferindo o espaço ou com preconceitos contra ele. Então, nós estamos ainda curtindo a fase pós-mágoa. E essa geração nova que vem, da sua filha e das meninas, hoje com a Letícia, que eu estive agora há pouco com ela, examinando, essas meninas já vêm com outra mentalidade, que já não tem esse sofrimento carregado nas costas. Ouviram dizer, precisam se impor, o futebol feminino é importante, mas elas não carregam tanta mágoa pelo que passaram as outras gerações. Então, essa mudança de observação do futebol, de reconhecimento do futebol feminino, das atletas como mulheres exemplares que estão jogando futebol, eu acho que essa foi a grande vitória. O resto virá naturalmente, porque o futebol brasileiro é mais talentoso que o futebol mundial em geral. A gente tem tantos comentários aqui de tudo quanto é coisa, mas o Osmar aqui, que também é pai de atleta, né, pai da Bia, o Osmar, ele está lembrando aqui de um torneio que eu tive presente lá nos Estados Unidos, em que as meninas do social enfrentaram o time da Escócia profissional e com uma jogadora a menos ainda do social com o profissional. Perderam só de 3-0 e eu nunca vi, Marco, eu nunca vi meninas se dedicarem e lutarem tanto quanto nesse jogo. Só para fazer esse registro, o Osmar, que está aqui com a gente, vai lembrar disso. Mas tem uma pergunta aqui. Deixa eu só completar isso. Você está dizendo do orgulho de ter perdido. Olha como isso é importante, como a gente tem que entender que o que se deixou em campo, a vontade, a vocação, o desejo de jogar futebol, de jogar bem, inclusive, porque eram profissionais contra amadores, virou mérito. Então, a gente precisa começar a entender um pouco melhor o fator resultado. Às vezes o resultado é bom e não aconteceu nada de extraordinário dentro do campo. Mas isso foi extraordinário. Quer dizer, elas perderam com orgulho, lutaram, as outras eram sabidamente muito melhores e nós resistimos. E os pais ficaram orgulhosos
dos seus filhos. Sabe o que aconteceu no final? Olha que curioso, né? O Osmar aqui, também um abraço para o técnico Marquinhos, também um lutador, emocionado, sensacional. Ficou meu abraço, Marquinhos. Acabou o jogo, elas se juntaram, começaram a comemorar, choravam e comemoravam de alegria e foram cantando até o momento da premiação. Ai, As escocesas não entendiam o que estava acontecendo. Não, mas nós ganhamos. Não, mas elas estão celebrando, a conta não fechava. Foi lindo de ver. Foi lindo, é o que você falou. Não é só resultado, é o É espírito. isso. É o que nós deixamos, é o espírito. Ali foi uma lição de vocação, né? Que vai ficar de uma para outra e nunca se esquecerá. Então, esse é o princípio do bom trabalho. Deixar grandes mensagens e não só deixar resultados. Uma pergunta que veio aqui da parte física, né? Parte da fisiologia. Os jogadores hoje mudaram muito do ponto de vista de fortalecimento, condicionamento físico, disposição. Hoje eles têm uma estrutura mais robusta mesmo? Tem sim. Eles estão muito melhor preparados, mas talvez excessivamente preparados. Vamos entender, a gente tem jogador de futebol e atleta. Muitas vezes você tem atleta que joga mal futebol e jogador de futebol muito bom que é um mau atleta. Então, há um nivelamento pela performance. Então, eu corro o tempo todo, não deixo você jogar, você não corre, e embora seja muito melhor que eu. A gente não pode exagerar na dose do treinamento físico, tentando incorporar num atleta tudo que a gente desejaria. Porque tem atleta que ele tem estilo e padrão físico diferente. Então, algum jogador que tem 1 quilo, 2 quilos a mais, não dá para reduzir o percentual de gordura dele para 11, para 12. Ele não se sente bem. Então, a gente querer fazer protocolos rígidos sem analisar o indivíduo é um grande erro da área médica e técnica. Então, vamos lá. Não, qual que é o padrão? O padrão é esse. Pá. E quem não está no padrão não serve? Serve, porque futebol é diferente. Futebol é lúdico, é talentoso. Quanto mais a gente aproximar um grande jogador de futebol de uma alta performance atlética, melhor. Mas a gente não pode inverter o papel, querer fazer dele um atleta tão especial que ele acaba não conseguindo jogar mais. Por quê? Porque eu tiro dele o treino. Eu tiro o treino dele de fundamento. O campo reduzido, por exemplo, hoje, que todo mundo faz campo reduzido. A hora que você abre o campo, o cara não sabe transferir uma jogada de um lado para o outro. Ele erra o passe. Ele perdeu a noção panorâmica, ficou só com aquela função de um toque só, que a gente importou da Espanha. Só que lá tinha Messi, Xavi, Iniesta, e eles tinham jogadores que faziam isso e jogavam. A gente quis importar esse jogo curto e perdeu o que a gente mais tinha, o confronto, mano a mano, um contra um, o drible e arriscar a jogada. Não pode driblar aí e tal. Então, a gente não pode importar muita coisa, seja na parte física, seja na parte técnica, esquecendo que nós temos um dom, um talento maior que o dos outros. O que diferencia? A Pia Sundhagen, que é a nossa treinadora sueca, extraordinária. Ela fala muito isso. Nós temos as melhores jogadoras do mundo aqui. Ninguém se compara ao Brasil. Só precisamos de mais fitness, é o que ela fala. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem que exigir isso, a gente não pode só exagerar na dose, que aí, como fala muito, água demais mata a planta. Então, a nossa jogadora, o nosso jogador, por ter um perfil técnico muito bom, ele é um pouco mais indolente. Ele não quer treinar tanto quanto treina um sujeito que sabe que é pior. Por isso que a gente tem jogadores como o Pintado, como o Dunga, que são jogadores que se esmeram ao máximo na parte física, correm o campo todo, porque eles sabem que não são tão bons quanto os outros. E são os brilhantes coadjuvantes dos times. É o Josué, o Mineiro, é o Pintado, é o Dunga. São jogadores que vêm para nos ajudar de uma forma absoluta, mas eles são mais atletas que os outros. Você imagine se alguns outros fossem um pouco mais atletas, nós seríamos praticamente imbatíveis. Mas o que não podemos também é esse excesso que comissões técnicas têm de querer cada um monitorar o jogador. Não pode treinar porque eu fiz o exame dele na fisiologia, ele está com um percentual isso mais... Não, senão a gente acaba com o futebol. Futebol, eu terminava treino, eu via lá o Rogério dar não sei quantos chutes. E ninguém foi perguntar se a fibra dele estava cansada. Ele tinha um sensor próprio, não, cansei, saí.
e a gente fica medindo demais, sabe? A mesma coisa que eu chegar de manhã, medir tua temperatura, na hora do almoço, medir tua temperatura, aí quando você urinou, pô, chega uma hora, fica tão exaustivo, que você fala, pô, isso enche o saco, pô. Deixa eu ser eu um pouco, comer lá. Você fica controlando o peso da sua filha o tempo todo, o tempo todo. Não toma um sorvete. Pô, deixa ela tomar um sorvete. Se ela engordar 1 quilo, azar dela, ela vai viver bem assim. Então a gente não pode criar muito parâmetro para ser extraordinário, que a gente vai estragar tudo. É melhor ser muito bom. É questão do ponto de equilíbrio, né? Aliás, a palavra E, de ordem hoje, qual é o equilíbrio? Equilíbrio da então, quarentena, do exato, treino. mas os modinha, né, eu gosto de falar isso, começam a inventar muita coisa e acaba se autoafirmando nessas mudanças que você não sabe, então o cara vem, dita uma regra, você fica, pô, se eu falar que eu não sei, eu sou burro, né? Eu sou um sujeito despreparado. Mas aí começa a vir com tanto protocolo que o futebol essencial, raiz, uma coisa suave, leve, vai embora. Então é importante, dados são importantes, elementos numéricos são importantes, mas a sensibilidade do treinador que havia no Cilinho, havia no Tele, havia no Autuori, Muricy. Muricy, poxa, imagina o Muricy. Você acha que o Muricy é um cara letrado, né? Eu sou o maior fã do Muricy. Eu tenho a camisa do Muricy, que o Muricy estreou no Morumbi em 1974. O Dalora me deu essa camisa. Eu pedi, na verdade, fez cara feia, não queriam dar. Naquela época pegava a camisa, lavava, voltava. Não tinha essas coisas que tem hoje. A camisa tinha pouca. E ele me deu, porque eu acompanhei o Muricy desde o Dente de Leite, em 69, lá, aquele time fantástico que jogou a final contra o Nacional e perdeu, em 1969, imagina isso. Então ele sabia que eu gostava do Muricy, eu acompanhei o Muricy lá na Ponta Grossense, quando ele foi emprestado para Ponta Grossense. Eu tinha um amigo que meu pai nasceu lá, então eu fui lá ver o Muricy. E aí eu peguei essa camisa está comigo até hoje. Aí eu fui devolver para o Muricy. Falei, Muricy, eu estou com essa camisa. Agora, quando ele foi treinador em 2005, né, 2006, Muricy, essa camisa está comigo, você estreou com ela em 1974, São Paulo e Curitiba, 2-2 no Morumbi, uma tarde fria. Eu vim te devolver porque ela é sua, ela deve ser importante para você. Ele olhou para mim com aquele jeito dele. Pô, se você guardou mais de 30 anos, ela é muito mais importante para você do que para mim. Guarda para você, fica com ela, você merece ficar com ela, você guardou tanto tempo. E aí eu tenho a camisa até hoje. Então, são coisas do futebol que a gente vai lembrando, vai falando uma coisa por cima da outra. Mas o futebol raiz, para mim, sem ser contra qualquer modernidade, ele é fundamental. É a sensibilidade do técnico. Vou te dar um outro exemplo. O Pepe, grande José Macia, treinador do São Paulo, campeão de 86/87, porque esse campeonato foi decidido em fevereiro, aquele do Careca, do Guarani. O Pepe olhava para o banco, ele fazia a substituição mais improvável que a lógica podia oferecer. A gente fala, puta, não é possível, pô, ele pegou esse cara, né? E o cara ia lá e resolvia. Basta ver que naquela final, olha só, é que as pessoas perdem, não acompanharam, tal, não tem. O nosso lateral foi o Fonseca, que era zagueiro. Eu lembro. Porque o Zé Teodoro foi expulso. E ele falou, precisa de um jogador alto, ele vai bem por ali, Fonseca. O ponta esquerda, que substituiu o Sidney, foi o Rômulo, que veio emprestado do Atlético Mineiro. Bom, resultado. Quem bateu o pênalti e fez gol? Fonseca e Rômulo, na decisão. Passa pela sua cabeça um time que tinha os craques que São Paulo tinha, colocar Rômulo e Fonseca para bater pênalti numa final do Brasileiro? Né? Que não há menosprezo, há relação com o status do jogador. Né? Tinha outros jogadores lá, né? Teve o Silas, teve o Bernardo, teve... Nem vou lembrar todos que havia, né? E Wagner Basílio, que era reserva do Oscar. Então, os 3 reservas bateram os 3 pênaltis desses. E o Careca perdeu o pênalti. E fez aquele gol no último minuto, né? E fez aquele gol extraordinário. Nos levou ao campeonato. 25 gols naquele campeonato de 86. Então, você imagina, os 3 atletas que fizeram gols eram reservas, disputando pênalti. Quem que escolhe? O Pepe. Então, ele tinha uma luz, uma lucidez, assim, algo que... Uma vez contra o Santos, São Paulo e Santos, Morumbi. O Careca não ia jogar. Ele colocou o Manu,
que era um menino que veio da base, hoje é treinador lá no Inter, um grande cara, um menino fantástico. Manu vai jogar o jogo. Todo mundo olhou um para o outro. Puta, o Manu, cara, o Manu novinho, contra o Santos. Sabe quem era o goleiro do Santos? Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues. Grande goleiro. Grande, fantástico. Puta, o Manu, né? Nada contra o Manu, mas o Manu era um precoce ali, um menino, né? Bom, sabe quando foi o jogo? 3-0 para o São Paulo. 3 gols do Manu. Então, No Rodolfo. No Rodolfo. No Rodolfo Rodrigues. Então, são coisas que você fala, de onde esse cara tira isso? Da sensibilidade. Então, não há analista de desempenho, fisiologista, preparador físico, metodologia que tire a sensibilidade. A sensibilidade do treinador, de alguém que viveu no campo, que enxerga como Muricy e outros, Zagallo, por exemplo, você não vai tirar nunca. Então, esses caras muito teóricos, que vêm com PowerPoint, que faz ir para lá e para cá, tá bom. Hoje a modernidade quer isso. Mas se ele não tiver isso aqui, ó, tudo isso vai pro A gente não pode tirar a essência do futebol brasileiro, claro, que é o futebol criativo, alegre, da improvisação, do drible. Exato. Eu estou sentindo falta do drible. Tudo isso pela sua pergunta, se o atleta de hoje está muito mais bem preparado. Ele está. Mas se ele não souber todo esse caminho, não adianta nada. Essa é a resposta. Tem que deixar ele alegre, né? Tem que deixar ele alegre. Tem que joga bola. Né? Jogar para não perder não dá, né? Jogar para não perder não dá. Estamos aqui chegando no fim do nosso bate-papo. Tem mais duas perguntas aqui. Me perguntaram se eu sou São Paulino desde que eu nasci e como. Nossa! E jogo futebol até hoje, né? Eu jogo no gol. Na minha categoria, eu jogo na linha também, é o que você falou. Na minha categoria, eu jogo na linha, que eu corro pra caramba, então eu ganho na corrida. Mas no resto, eu jogo no gol. Eu jogo no gol até nas categorias hoje de principais, 8, 20 anos, eu ainda jogo, adoro jogar. Sou São Paulo de coração, conselheiro. Claro. Adoro o nosso tricolor, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Marco. Tem muita gente aqui te elogiando, falando. Posso perguntar do São Paulo, eleições? Claro. Acho que a maior quantidade de perguntas aqui, o Marco Aurélio vai ser candidato, o Marco Aurélio para presidente, etc. Então, estou só aqui colocando na voz. Olha, eu teria muito prazer em ser candidato à presidência do São Paulo. Estou na CBF, tenho lá uma responsabilidade enorme, né? A Olimpíada foi adiada, essa é uma outra questão. Mas cada passo que eu dou na rua, no posto de gasolina, no Uber, que eu pego muito táxi, Uber, hoje eu prefiro andar assim do que andar de carro, hospital, elevador, qualquer lugar, aeroporto, me perguntam sobre essa questão. Você vai ser candidato a presidente de São Paulo? Eu tenho quase uma missão assim a cumprir, biográfica, de tentar um dia ser presidente de São Paulo. Não sei se é esse o momento, talvez seja. Mas você conhece muito bem o Conselho de São Paulo, como ele é, né? E hoje a gente vive, eu acho que o meu currículo esportivo, porque aqui cabe dizer que não sou melhor que ninguém, né? Mas o São Paulo é um clube de futebol. E a gente precisa de gente que entenda de futebol, antes de tudo. Finanças, óbvio, relações institucionais, óbvio, né? Mas a gente tem que ter alguém que entenda de futebol. E eu acho que eu já adquiri a experiência suficiente na vida como ex-vereador, ex-vice-presidente da Câmara, ex-corregedor da Câmara. Trabalhei em 10 clubes em Série A, B, C, trabalhei fora do país, trabalhei em seleções, seleção da Jamaica na Copa do Mundo. Enfim, tantos eventos esportivos, praticamente todos. Olimpíada, Copa do Mundo feminina, masculina. Então, o meu currículo esportivo me credencia a postular isso. Agora, o conselho é que vai decidir se ele quer ou não. Essa é a grande verdade. Se eu perceber que o conselho tem interesse na minha candidatura, né, e eu que não estou aqui sendo ostensivo, sendo arrogante, se eles acham que eu posso contribuir com o São Paulo com algo dessa grandeza, com absoluta isenção de vaidade. Porque tudo que eu conquistei no São Paulo, já conquistei. Se eu voltar, é um risco danado à biografia, porque eu já ganhei todos os títulos do São Paulo. Todos. Então, é como alguém que sai do cassino, fazendo uma metáfora, cheio de ficha, vai embora, e o pessoal comentando, o cara ganhou, quebrou a banca e tal. Aí alguém vem uma vozinha aqui e fala, volta para o cassino. É quase uma loucura.
né? Você voltar com as suas fichas de novo para arriscar sua reputação de vencedor. Mas eu acho que o São Paulo precisa de algumas mudanças, né? Mudanças e experiência no futebol. Se o conselho entender, em pequenas reuniões, em grupos, que eu possa ser candidato, eu aceitaria, pensaria no caso. Se entender que não, previamente eu deixo de ser candidato. Você sabe que eu convidei também o Júlio. Nós temos hoje no Sim, São Paulo bons nomes, né? claro. Eu ia falar pseudo-candidatos, mas agora já temos aqui, pelo que você falou, um candidato oficial à Não, ainda presidência do não. São Paulo. Ainda não, honestamente ainda não. Eu ainda estou ouvindo pessoas para ver se cabe a candidatura, porque não posso entrar numa candidatura que não tenha repercussão. Eu tenho muito respeito a mim também, então não posso brincar com isso. Se eu perceber que eu tenho condições de ser candidato, sim. Caso contrário, não. Então, hoje nós temos 2 candidatos com condições, né? Muitas condições e muitos predicados. E isso é muito bom, né? Quando a gente tem um bom nível de pessoas com técnica, enfim, com bons planos, boas plataformas, isso só enriquece, só enriquece. Claro, claro. Mas quando eu te convidei aqui, era para a gente bater papo mesmo, como a gente fez aqui, sem protocolo, sem nada. Falei, vou ter o prazer e a honra de estar aqui com o Marco, ainda que digitalmente, nesse momento de pandemia. Mas em breve, se Deus quiser, estaremos juntos novamente aí, em um jogo, enfim, podendo aí nos cumprimentar, nos abraçar. E eu termino dando a palavra para você, mas fazendo uma oração, uma prece, e vou fazer isso com o Júlio também, quando ele bater papo. Eu sempre peço que Deus nos dê a sabedoria de Salomão e que a gente possa, a partir daí, tomar as melhores decisões possíveis. Quero dizer que foi uma honra para mim estar com você aqui agora. E agora deixo para você dar um recado final para o pessoal que está aqui junto com a gente. Muito obrigado. É a primeira live individual que eu faço. Aliás, teve muitos convites, mas eu tenho tentado me preservar e só realmente um amigo, alguém tão respeitável, que eu aceitaria. Então, não por qualquer pretensão, mas por questão de preservar mesmo o momento da pandemia, o momento do futebol, a questão política do clube, a CBF, inclusive. Mas eu queria te agradecer. Eu acho que eu vejo assim o Rogério Caboclo, um jovem brilhante no comando da CBF. Um abração para ele. Eu olho você assim com esse perfil também, um perfil de alguém brilhante na área que conduz, né? Um homem também exemplar, alguém que é cristão, que tem aí os pensamentos voltados a Deus. Eu também tenho. Tanto que eu deixei nas mãos de Deus a decisão de se sair da CBF ou ser candidato. Eu parei de pensar nisso com toda honestidade. Eu tenho, claro, pensado no sentido hipotético, mas assim, não obsessivo, né? Se é uma coisa que eu não tenho obsessão por nada mais, eu acho que eu já sou muito feliz com tudo que eu conquistei. E eu não quero parar por mim. Eu acho que se eu tiver uma causa que seja vantajosa para alguém, para o clube, para o futebol feminino, eu prossigo naquilo que faço. Mas eu não tenho nenhuma pretensão pessoal. Até acho que porque as pessoas sozinhas nada fazem. A vaidade de ser não existe dentro de mim. Existe a vontade de contribuir, a vontade de fazer mais por alguém que eu devo tanto, chamado São Paulo Futebol Clube. Alguém que eu devo tanto, futebol brasileiro. Então, essa é a minha única vocação, ajudar. Eu não tenho nenhuma vaidade nisso, não quero ser por ser, e por isso eu deixo, como você falou, nas mãos de Deus. Aquilo que Deus e Cristo determinar para mim, eu estarei seguindo. E não haverá nenhuma frustração em momento algum, porque eu estou em paz comigo e feliz com a vida que tenho. Amém. Marco Amém. Aurélio Cunha, muito obrigado. Fique Obrigado com Deus. Obrigado a você. Você também. Um grande abraço ao seu pai. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau.